Deixa eu aumentar aqui de novo, senão eu também não enxergo. Pronto. Vamos lá, vamos às perguntas. Existem atualmente jornalistas ou outros indivíduos cujo conteúdo esteja sujeito a censura prévia e restrita por sua ordem, incluindo, mas não se limitando, a bloqueio de contas de mídia social, remoção de sites ou conteúdo online, ou quaisquer outras ações que impeçam a publicação ou liberem disseminação de informação? Então, aqui ele está falando jornalistas ou outros indivíduos. Ou seja, qualquer pessoa, especialmente jornalista, porque você surrupiar a liberdade de expressão de um jornalista é algo muito grave. Mas ele falou jornalistas ou outras pessoas que estejam com conteúdos bloqueados. Imagina só, se o Alexandre resolver responder uma pergunta dessa, o que ele vai responder? Repara que não tem muita alternativa. Ele não vai poder dizer que não. Até porque muita gente, e muita gente, inclusive, até com mais de 1 milhão de seguidores, como é o caso do Paulo Figueiredo e do Constantino. Eles têm mais de 1 milhão de seguidores. O Fiuza, Guilherme Fiuza, mais de 1 milhão de seguidores, jornalista. Um monte de gente aí famosa. Então, é claro que o deputado Chris já sabe que isso está acontecendo, mas ele está dando ali aquela chamada, né? Está dando aquela chamada na chincha. Pô, tá acontecendo ou não tá? Então, responde aí. Responde aí. Vamos lá para a segunda pergunta. Aumentar aqui de novo. Tá. Você tem conhecimento de alguma ordem que tenha resultado no encerramento ou suspensão das operações de meios de comunicação no Brasil? Da mesma forma, tem conhecimento de quaisquer ações tomadas por uma entidade governamental que tenham impedido jornalistas de cumprirem as suas funções profissionais, tais como congelamento de ativos financeiros, restrições às liberdades civis, incluindo ordens de detenção ou cancelamento de seus passaportes? Aqui um monte de gente entra. Entra o próprio Paulo Figueiredo, entra o Alan dos Santos. O veículo de comunicação Terça Livre foi fechado, simplesmente porque teve as suas contas bancárias bloqueadas e não tinha mais como você operar, você não tinha como pagar funcionário, não tinha como pagar fornecedor de serviços, não tinha como pagar o cara da câmera, o cara lá que faz as artes, o cara que trabalha nos comerciais, os comentaristas, não tinha mais como fazer nada, não tinha como pagar a conta de luz do estúdio. Então, o Terça Livre foi fechado por conta dessas ordens de congelamento de ativos. Então, será que o Alexandre de Moraes vai responder e vai dizer, sim, claro, o Terça Livre foi fechado dessa forma? Terceira pergunta. Fora os outros jornalistas, o Fiuza, que teve que sumir, né? Agora ele está na Revista Oeste, fazendo um outro programa, mas não mais criticando abertamente, né, o Supremo. Isso aí ele parou de fazer. Então você teve, de fato, jornalistas sendo cerceados, né, a sua atividade profissional sendo cerceados e até mesmo um veículo de jornalismo fechado. Agora 15 mil pessoas. Vamos entrando, pessoal, vamos entrando. Deixa eu aumentar aqui para a gente ir para a terceira pergunta. Vamos lá. Algum membro do Parlamento Brasileiro foi processado, investigado ou sujeito a medidas cautelares, como congelamento de bens ou restrições de viagem, devido a opiniões expressas ou ações tomadas no exercício das suas funções parlamentares? Então, a gente tem aí, pelo menos que eu me lembre, assim, de orelhada, 3. A Carla Zambelli, eu não sei como é que está a situação dela agora. Deixa eu voltar aqui para a tela. A Carla Zambelli, eu não sei como é que atualmente está a situação da Zambelli. Tivemos o Marcos Duval,
ele teve todas as redes sociais dele bloqueadas, isso é uma medida cautelar. Ele sofreu busca e apreensão, também é uma medida cautelar, que se enquadra aí. E o maior exemplo de todos em matéria de parlamentares, que é o deputado Daniel Silveira. Ele não apenas sofreu medidas cautelares, como ele sofreu efetivamente e continua sofrendo prisão. Prisão por palavras, mesmo sendo ele um parlamentar e, portanto, sendo livre em opiniões, palavras e votos. Então, nós temos aí alguns casos e, em especial, o caso do Daniel Silveira. Será que o Alexandre vai responder aí e vai dizer, realmente, nós prendemos o Daniel Silveira, um parlamentar, por conta de coisas que ele falou numa live do YouTube? Vamos lá. Quarta pergunta. Vamos para a quarta pergunta. Em suas investigações e processos contra indivíduos, você observou o devido processo legal, inclusive fazendo notificações e citações devidamente exigidas em casos de indivíduos residentes nos Estados Unidos? Essa pergunta tem total direcionamento. Total direcionamento. Indivíduos residentes nos Estados Unidos que sofrem processos da lavra de Alexandre de Moraes. Eu, Ludmila, sou residente nos Estados Unidos, residente legal nos Estados Unidos. Paulo Figueiredo, residente legal nos Estados Unidos. Alan dos Santos, residente legal nos Estados Unidos. Rodrigo Constantino, residente legal nos Estados Unidos. E os processos que estão tramitando contra a gente, e os que foram abertos depois da nossa vinda para os Estados Unidos, seguiram o devido processo legal? Alguém, por acaso, recebeu alguma carta rogatória, que é o instrumento para você fazer citações e intimações no exterior? Até onde me consta, ninguém. Portanto, ele vai dizer aí, não, a gente não está seguindo o devido processo legal, não, porque a gente não expede cartas rogatórias. A gente simplesmente processa e fica por isso mesmo. Vamos lá para mais uma indagação, para a quinta indagação, que tem tudo a ver com a quarta, mas é ainda um pouco mais específica e também tem direcionamento. Você tem conhecimento de algum caso de repressão transnacional, incluindo o uso de agências dos Estados Unidos ou organizações internacionais que operam nos Estados Unidos, como a Interpol, para assediar indivíduos atualmente em território americano e sob a jurisdição dos Estados Unidos? Em 21 de maio, o Comitê Judiciário da Câmara enviou uma carta ao diretor do FBI, afirmando que o Comitê Judiciário havia encontrado evidências de que, agindo em nome do governo brasileiro, o FBI havia contatado 2 residentes dos Estados Unidos, um dos quais era um jornalista, alvo de censura, ordens emitidas pelos tribunais brasileiros. Por favor, compartilhe qualquer informação que você tenha sobre este e outros casos. Resumo da ópera. Quem não entendeu isso aqui, agora eu vou explicar. Isso aqui tem direcionamento. Aqui ele está perguntando, Moraes, você tem notícia de algum assédio judicial e institucional que algum cidadão aqui nos Estados Unidos sofreu por ordem sua? E a gente sabe que sim. E uma dessas pessoas aí está dizendo que eles têm notícia de duas pessoas residentes legais nos Estados Unidos que foram assediados pelo FBI. Uma dessas pessoas a gente já sabe quem é, porque já falou publicamente sobre isso, que é o Paulo Figueiredo. O FBI tentou, quebrou a cara, tentou intimar, assediar o Paulo por algum tipo de ordem, comando lá do STF. Não sei se tentou entregar alguma intimação, só que esse não é o devido processo legal. Não é o FBI que tem que intimar ninguém. Existe um procedimento legal, devido processo legal, chamado carta rogatória. Então não é simplesmente acionar o FBI, me ajuda a intimar esse cara. Não é assim. Então, a partir do momento em que isso aconteceu,
o Congresso americano já tem todo interesse em saber se o FBI, que é uma instituição aqui dos Estados Unidos, está colaborando com ordens ilegais provenientes do Brasil. Aí já mexeu com a instituição, com o Estado americano. E pelo menos um caso a gente já sabe, foi o caso do Paulo Figueiredo. Mas o Paulo Figueiredo falou, não, aqui não. Aqui não. Receba a intimação, mas pelo devido processo legal, espeçam uma carta rogatória e me intimem aqui. Esse é o expediente legal no Brasil. Esse é o devido processo legal. Então façam direito. Não é dar o migué, o jeitinho brasileiro, o jeitinho bostileiro, de dar aquele miguezinho, aquele jeitinho, pô, FBI, quebra essa aí. Foi isso que aconteceu. FBI, quebra essa aí pra gente, quebra aí. Vai demorar muito, vai dar muito trabalho expedir carta rogatória. Quebra essa aí. Mas o Paulo falou, não. Vão embora. Não vou receber vocês. Eu exijo o devido processo legal. Eles botaram o rabinho entre as pernas e foram embora. Simples assim. Ó, nesse momento, 17 mil pessoas aqui no TV Injustiça. Vocês gostam desse assunto, né? Enfim, sextou. Hoje é uma sexta de gala. Alexandre tomando encoxada do Congresso americano é dia de gala. Vai ter mais. Vai ter mais. Aqui com a gente não é tic-tac, não. Você vê que a gente já estava prometendo que isso ia acontecer, cumpriu. Estamos provando aqui. Não é tic-tac. Não é tic-tac. Aqui o trabalho é sério. Vamos lá. Sexta pergunta. Alexandre, você solicitou dados ou emitiu ordens contra empresas ou indivíduos que não estão sob a sua jurisdição geográfica, incluindo empresas ou indivíduos sob a jurisdição dos Estados Unidos? Vamos traduzir essa pergunta. Alexandre, você deu ordens ilegais a empresas americanas como Facebook, né, Meta, Instagram, Twitter? Você deu ordem, Google, você deu ordens ilegais contra essas nossas empresas aqui dos Estados Unidos? Queremos saber. Queremos também saber se essas empresas cumpriram. Aliás, essas empresas estão ferradas. Menos o Elon Musk, que está denunciando. Falou, ó, tem nada a ver com isso não. Estou entregando aqui o BO para o Congresso americano. Agora, Mark Zuckerberg, essa galera aí, Google, vão ter que se explicar. Essa é a sexta pergunta. E a sétima pergunta. Alexandre, você exigiu que empresas ou indivíduos dos Estados Unidos cumpram ordens cuja legalidade seja questionável sob a lei brasileira, incluindo ordens que ameacem empresas ou indivíduos dos Estados Unidos com ações legais contra seus funcionários, com multas ou bloqueio, banimento ou desconectando-os no Brasil? Então, aqui ele está dizendo, você ameaçou as nossas empresas de banimento, como, por exemplo, o Twitter, o X, caso não cumprissem as suas ordens ilegais? É isso que eles estão perguntando aqui com outras palavras. É isso. E aqui a terceira página e última do documento, em que ele fala, olha, todo educado, o Chris Smith, todo educado, olha, solicito respeitosamente, que você forneça uma resposta dentro de 10 dias, ainda deu muitos dias, né? Ainda foi legal, ainda foi bacana. Dentro de 10 dias úteis, pois atualmente eu estou trabalhando na legislação relacionada a esse assunto com outros membros da Câmara. O que ele disse aqui nesse parágrafo? Quem percebeu? O que está por detrás aqui deste parágrafo? Ó, solicito resposta respeitosamente, tá? Respeitosamente, no prazo de 10 dias, pois atualmente eu estou trabalhando numa legislação relacionada a esse assunto.